turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Nós estamos iniciando agora a nossa oitava aula online referente à nossa terceira unidade de estudos. Essa é a nossa última aula desta unidade. Na aula de hoje, nós encerraremos o estudo do capítulo 12. Estudaremos sobre estatística e também noções de probabilidade. Então, pegue o livro de vocês na página 326. Esse estudo vai até a página 332. Pegue o livro, o caderno e o restante do material necessário, que são lápis, borracha, caneta. Pegue também uma calculadora para auxiliar nos cálculos, nas contas dessa aula, tá? Então, vamos começar. Então, na aula de hoje, nós daremos início estudando sobre média aritmética. O que é a média aritmética? Média aritmética é uma medida de tendência central e é muito utilizada no nosso cotidiano. É o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade dos números somados. Então, veja, o que é média? Então, nós utilizamos sempre isso quando ouvimos principalmente falar sobre notas. Então, o aluno, no decorrer do ano, faz 4 avaliações e no final ele tem que ter a média. No caso das escolas particulares, tem que ter média 6 para ser aprovado para o ano seguinte. Então, essa média é a soma das notas dividido pela quantidade de provas. Se a escola fez 4, tem escolas que fazem 4 avaliações, tem escolas que fazem 6. Então, a média é a medida de tendência, né, central, vai ser calculado, somado, utilizada, que fazendo a soma dos números dados dividido pela quantidade de números que foram somados. A fórmula, né, da média aritmética simples é essa que está aí, ó. Média aritmética, MA, vai ser igual a x1 mais x2 mais x3. Esse x aqui, ó, x1 aqui vai ser o primeiro valor dado. Aqui x2 vai ser o segundo valor dado. X3 o terceiro valor. E assim, quantos valores forem dados? Dividido por n. N aqui é a quantidade de números que foram dados, tá? Então, esse x aqui de cima são os números, eu vou estar somando eles e depois eu vou estar dividindo pela quantidade de números. N vai ser a quantidade de números que eu somei aqui. Quando eu fizer um exemplo, vocês vão entender melhor. Então, como é que eu calculo a média aritmética? Eu vou somar os valores dados e depois eu vou dividir essa soma pela quantidade de números que eu somei. Esse tipo de cálculo é muito utilizado em campeonatos de futebol, no intuito de determinar a média de gols da rodada, nas escolas, calculando a média final dos alunos. Então, para os amantes de futebol, aqueles que gostam, sabe que para calcular a média de pontos deles, é utilizado a média aritmética, ou seja, soma-se quantos gols eles fizeram em cada rodada, depois divide pela quantidade de rodadas, tá? Então, vamos supor que o meu time participou de 2 rodadas. Ele fez 3 gols em uma e fez 7 gols na outra. Então, qual é a média de gol? 3 mais 7, 10. Se foram 2 rodadas, 10 dividido por 2, 5. Então, ele tem uma média de 5 gols a cada rodada. Então, essa é a média aritmética. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Na página 327, aí onde tem passo a passo, eu vou resolver essa primeira questão. Calcule a média anual de Janaína na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Então, vamos aqui rever também a análise de tabelas. Então, aqui tem uma tabela. No primeiro bimestre, a aluna Janaína tirou 6. No segundo bimestre, a nota dela foi 9. Terceiro bimestre, nota 7,5. Quarto bimestre, nota 5,5. Então, o que o problema pede é que calcule essa média, a média aritmética, a média anual. Sabendo que se essa média for acima de 6, a aluna foi aprovada. Se essa média foi abaixo de 6, ela foi retida. Então, como é que eu faço para calcular essa média?
eu vou somar essas 4 notas e depois eu vou dividir pela quantidade de notas que tem. Então, eu não tenho 4, eu vou somar 6 com 9, com 7,5, com 5,5. E depois eu vou dividir por 4, porque é a quantidade de notas que tem. Aqui são 4 notas, eu divido por 4. Então, fica assim, ó. 6 mais 9, mais 7,5, mais 5,5. E tudo isso dividido por 4, porque são 4 bimestres, ó, são 4 notas. Então, quando eu realizo essa soma aqui em cima, eu tenho, dá 28. 6 com 9, 15. 15 com 7, 22,5. 22,5 com 5,5, 28. Então, a minha média aritmética vai ser 28 dividido por 4. Logo, a minha média aritmética é 7. É como se ele tivesse tirado 7 em todas as notas, tá? Então, essa média, ele tem uma média de 7 pontos aqui anual. Então, como para ser aprovado eu preciso ter pelo menos média 6, esse aluno com certeza foi aprovado com média 7. Então, lembrando, para calcular a média aritmética, eu vou somar os valores e depois eu vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Somei todos e dividi por 4, porque eu tenho 4 valores aqui. Vou fazer o exemplo 3 também dessa mesma página. Em uma empresa, existem 5 faixas de valor de plano de saúde, divididas de acordo com a tabela a seguir. Olhe lá. Grupo A vai pagar R$ 1.500 no plano de saúde. Grupo B paga 1.200. Grupo C paga 1.000. Grupo D, 980. E o grupo E, 675. Aí a pergunta é: determine a média de salários da empresa. Então, aqui são os valores, né, do plano de saúde. E ele quer saber qual é essa média. Então, eu vou somar todos, a média aritmética é a soma de todos os valores que está aqui, ó. Vou somar 1.500 com 1.200, mais 1.000, mais 980, mais 675. E vou dividir por quanto? Pela quantidade de números que eu tenho aqui. Então, eu tenho 5 números. Então, eu somo todos eles e divido por 5. Veja que aqui eu dividi por 4, porque eram 4 valores. Aqui eu estou dividindo por 5, porque são 5 valores. Então, nessa soma aqui, eu tenho como resultado 5.355. Então, quando eu pego esse valor aqui, 5.355, e divido por 5, obtenho como resultado 1.071. Então, essa é a média do valor do plano, tá? Então, é uma média de R$ 1.071. Novamente, repetindo, como é que eu faço para calcular a média aritmética? É fácil, é só eu somar todos os valores e depois dividir esse resultado pela quantidade de números que eu somei. Então, soma-se todos os valores e divide pela quantidade de números. Essa é a média aritmética simples. É uma conta fácil de fazer, tá? Agora, nós vamos passar para a parte da probabilidade, que é a parte de análise combinatória. Então, vocês vão para a página 330 do livro de vocês. E nós vamos estudar um pouco sobre essa análise combinatória. Análise combinatória, vocês vão grifar, daqui a pouco vocês vão grifar no texto uma parte que eu vou pedir para vocês falarem, tá? Análise combinatória ou combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade. Ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Então, o que é que a análise combinatória vai estudar? Quais são as probabilidades de combinar determinados eventos? Quais são as chances e as possibilidades que eu tenho de relacionar, né, de escolher ou de fazer combinações? Essa análise, nós vamos estudar ela em duas partes: o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo são as bases da análise combinatória e permitem resolver todos os problemas dessa área da matemática, apesar de suas demais ferramentas. Então, nós vamos estudar o princípio aditivo e multiplicativo porque eles são, como o texto diz, são a base. Então,
todos os problemas de análise combinatória nós podemos resolver ou utilizando o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo, apesar de ter outros que são estudados nas séries mais seguintes, principalmente no ensino médio, que é permutação, arranjo, outras vertentes da análise combinatória. Só que aqui no 6º ano nós vamos estudar apenas o princípio aditivo e o multiplicativo. Princípio aditivo, na página 330. Vocês vão grifar essa frase que está logo aí embaixo do nome princípio aditivo. Se A e B forem conjuntos distintos, ou seja, eu tenho dois conjuntos, tá? O conjunto A e o conjunto B. Esses dois conjuntos são eventos que possam ocorrer, tá? Isto é, não possuem pelo menos um mesmo elemento, eles não têm elementos iguais, tá? Então, são dois eventos e as chances de um ocorrer não são iguais aos outros. Então, os elementos de um conjunto não é igual ao outro. E o número de elementos de A for P e o número de elementos de B for Q, então, quando juntarmos os conjuntos, o novo conjunto obtido tem P mais Q elementos. Eu vou traduzir isso para vocês numa linguagem que vocês consigam compreender melhor. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Eu tenho dois conjuntos, ou seja, duas possibilidades de eventos que ocorram, e ao escolher um evento, eu anulo a possibilidade de escolher o outro. Então, eu só posso escolher um dos dois, um elemento de um dos dois conjuntos. Se isso ocorrer, as chances vão ser expressas pela quantidade de chances do primeiro evento, mais a quantidade de chances do segundo evento. Então, vou mostrar aqui a vocês com um exemplo, inclusive que está na página 330. Alisson tem 10 DVDs de aventura e 5 de comédias e 2 de ação. Ou seja, eu tenho aqui 3 conjuntos. Qual é o primeiro conjunto? O primeiro conjunto são os DVDs de aventura, são 10. Então, no meu primeiro conjunto, eu tenho 10 DVDs de aventura. Tá aqui, ó, meu primeiro conjunto. 10 DVDs diferentes de aventura. O meu segundo conjunto são 5 DVDs de comédia. Aqui, ó, esse aqui embaixo é o meu outro conjunto. Então, tem um conjunto aqui embaixo eu tenho outro que são os de comédia. E tem um terceiro conjunto, que são os filmes de ação. São 2, olha. Então, aqui eu tenho 3 conjuntos. Esse primeiro conjunto, eu tenho 10 elementos. No meu segundo conjunto, eu tenho 5 elementos. E no meu terceiro conjunto, eu tenho 2 elementos. E eles são distintos. Observe que nenhum desses filmes está aqui. Nenhum desses 2 também está nos outros. Então, todos os elementos, eles são distintos. Eles não podem ter, por exemplo, um filme aqui, tem esse filme aqui, Tinkerbell. Ele não poderia aparecer nem nesse segundo conjunto e nem aqui no terceiro conjunto, tá? Todos os elementos dos conjuntos têm que ser diferentes. Então, eu tenho aqui 3 conjuntos. Aí pergunta, de quantas maneiras ele pode escolher um DVD para assistir? Ele só vai escolher um DVD. Quantas maneiras são? Observe que, se ele escolher um filme aqui do primeiro elemento, ou do primeiro conjunto, ele não pode escolher nenhum filme do segundo e nenhum do terceiro. Então, ele tem que escolher um filme ou do primeiro conjunto, ou do segundo conjunto, ou do terceiro conjunto, tá? Então, se ele escolher de um, ele não pode escolher dos outros conjuntos. Então, todas as vezes que ele tiver de escolher entre um ou outro, nós vamos utilizar o princípio aditivo. Então, sempre que aparecer essa opção, um ou outro, esse conectivo ou, vocês vão utilizar o princípio aditivo. Prestem atenção, quando tiver a escolha, quando vocês ouvirem isso, um ou outro, é o princípio aditivo. Ou seja, ele vai escolher ou desse conjunto, ou desse aqui. Então, se isso ocorre, eu utilizo o princípio aditivo. Qual é o princípio aditivo? Eu vou somar os elementos desse primeiro conjunto com a quantidade de elementos do segundo conjunto com a quantidade de elementos do terceiro conjunto. Então, eu tenho no primeiro conjunto 10 elementos, no segundo conjunto 5
E no terceiro conjunto, 2. Então, 10 mais 5, 15, mais 2, 17. Ele tem 17 possibilidades de filmes para assistir. Ele pode assistir qualquer um desses. Lembrando que, se ele escolher um elemento de um conjunto, ele não pode escolher o elemento do outro conjunto. Então, é o conectivo ou. Ele tem que escolher um ou outro. Ele tem que escolher um dos conjuntos e escolher um filme do conjunto. Além disso, ele não pode chegar aqui nesse conjunto e escolher 2 filmes. Se ele escolher o segundo conjunto, ele só pode escolher um desses 5. Então, ele tem 17 opções. Quando uma escolha anula a outra, se ele escolher desse terceiro conjunto, ele anula o primeiro e o segundo. Quando isso acontece, nós utilizamos o princípio aditivo. Vamos ver agora o princípio multiplicativo. Se um evento A pode ocorrer de P maneiras distintas e um evento B pode ocorrer de Q maneiras distintas, então o evento A, seguido ou simultâneo ao evento B, pode ocorrer de P vezes Q maneiras distintas. Então, grifem aí essa frase aí embaixo de princípio multiplicativo. Eu tenho 2 eventos. O evento A, que ocorre de maneira distinta ao evento B. Tenho 2 eventos, evento A e evento B. Então, quando eles dois ocorrem de maneiras distintas, então os elementos de A não são iguais aos elementos de B. E quando eu escolher o evento de A não anular a possibilidade de eu escolher um evento de B, eu vou utilizar, sim, o princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar as opções de A, a quantidade de elementos de A, pela quantidade de elementos de B. Eu vou fazer aqui o mesmo exemplo que eu fiz no princípio aditivo. Agora, vamos supor que Alisson quer assistir a um filme de ação, um de comédia e um de aventura. Se ele tem 10 DVDs de aventura, 5 de comédia e 2 de ação, de quantas maneiras ele pode escolher um DVD para assistir? Então, nós temos aqui o mesmo conjunto. Temos aqui o conjunto A com 10 elementos, são 10 DVDs de aventura. Temos aqui o conjunto B com 5 elementos, são 5 DVDs de comédia. E o conjunto C com 2 elementos, que são 2 DVDs de ação. Então, agora, a Alisson quer assistir a um filme de aventura, a um filme de comédia e também um filme de ação. Então, observe que agora ele quer escolher um elemento desse conjunto A e mais um elemento do conjunto B mais um elemento do conjunto C. Então, quando ele escolher um filme aqui do conjunto A, não vai anular a possibilidade de ele escolher um elemento do conjunto B. Pelo contrário, ele vai ter que escolher um daqui e um daqui e um daqui. Então, ele vai escolher um DVD do conjunto A e um DVD do conjunto B e um DVD do conjunto C. Então, esse conectivo I é o conectivo do princípio multiplicativo. Enquanto no princípio aditivo ele tinha que escolher um ou outro, aqui no princípio multiplicativo ele tem que escolher um e outro. Então, ele tem que escolher um DVD de comédia e um DVD de aventura e um DVD de ação. Então, observe que não anula. O fato de ele escolher um DVD de ação não vai anular a possibilidade de ele escolher uma comédia e uma aventura. Ao contrário, ele tem que escolher. Então, enquanto no princípio aditivo, o conectivo é ou, ele escolhe um ou outro. Aqui, no princípio multiplicativo, ele vai escolher um e outro. O fato de eu escolher um elemento de um grupo não anula o fato de eu escolher o elemento do outro grupo. Sendo assim, aqui, os filmes de aventura, ele tem 10 possibilidades. Então, digamos que ele escolha esse primeiro filme de aventura. Para esse primeiro filme de aventura, ele tem 5 filmes de comédia para escolher. Então, ele escolher esse elemento não anula ele escolher um filme aqui. Então, ele escolhe um de aventura e não anula a possibilidade de ele escolher um filme de comédia. Quando ele escolher aqui o de comédia, digamos que ele escolheu o primeiro, ele também vai ter a opção de escolher de ação. Então, ele escolheu esse de aventura, não anulou a possibilidade de escolher de comédia e também não anula a possibilidade de escolher um filme de ação. Então,
ele escolhe aqui, ó, para cada uma opções de aventura, ele vai ter 5 de comédia e vai ter 2 de ação. Então, ele poderia ter escolhido aqui o 5º filme de aventura. Aí, ele teria e escolher o 3º de comédia e o 2º de ação. E ele pode ir fazendo essas trocas, essas arrumações. Então, a pergunta é de quantas maneiras ele pode escolher um DVD para assistir, ou seja, quais são os agrupamentos. Ele pode, daqui, quantas são as combinações? Para escolher um de aventura, com um de comédia e um de ação. Nós vamos utilizar aqui, então, o princípio multiplicativo, porque quando ele escolhe um daqui desse primeiro grupo, não anula a chance de escolher desse, muito menos desse. Então, ele tem que escolher um daqui, e um daqui, e um daqui. Quando o conectivo é I, eu utilizo o princípio multiplicativo. Então, eu multiplico a quantidade de elementos do primeiro conjunto vezes a quantidade de elementos do segundo vezes a quantidade de elementos do terceiro. Então, aqui no princípio multiplicativo, eu vou ter 10 vezes 5 vezes 2. 10 a quantidade de elementos do primeiro conjunto, 5 a quantidade de elementos do segundo conjunto e 2 a quantidade de elementos do terceiro conjunto. Multiplicando, então, aqui dá 100. 100 elementos aqui nessas possibilidades. Ele tem 100 chances, 100 possíveis chances diferentes de assistir esses filmes. Então, só para retomar, aqui no princípio aditivo, só para retomar aqui o princípio aditivo, ele tem que escolher ou ou os elementos do conjunto A, ou os elementos do conjunto B, ou os elementos do conjunto C. Sendo assim, quando o conectivo é ou, escolher um ou outro, eu somo a quantidade de elementos desse conjunto. Já no princípio multiplicativo, ele tem que escolher um elemento de A e um elemento de B e um elemento de C. Nesse caso, eu multiplico a quantidade de elementos desses conjuntos. Essa foi a aula de hoje. E para exercitar média aritmética e princípio aditivo e multiplicativo, vocês vão resolver os problemas que estão na página 329, as questões 16 até 20, e na página 332, as questões 21 até 26. Bons estudos e até a próxima aula!